E começamos com questões que têm que ver com segurança rodoviária, mais concretamente com o uso de um acessório que é fundamental no exercício da condução quando transportamos no nosso veículo automóvel crianças que podem ser os nossos filhos ou crianças sob o nosso cuidado. A verdade é que muitos automobilistas ainda se exoneram da obrigação de fazer uso desse acessório importante que são as cadeiras de retenção de crianças durante o exercício da condução. Naturalmente, a Polícia de Trânsito anda preocupada com este fenómeno. Deste modo, resolveu incrementar as ações de fiscalização do trânsito com vista a conter as ameaças de acidentes e prejuízos que podem duramente afetar as nossas crianças. Veja a seguir a reportagem. Segundo o Código de Estrada, no seu artigo 55, as crianças com menos de 12 anos de idade e abaixo de 135 centímetros de altura devem ser transportadas em automóveis na cadeira de retenção infantil, adaptada ao seu tamanho e peso e fixa no banco da retaguarda do veículo. Fomos denotando que há um tempo a esta parte ainda persistem de forma reiterada os condutores transportarem as crianças sem os cuidados necessários, ou seja, mesmo sem a cadeira de retenção. A medida de caráter de prevenção visa proteger as crianças contra situações envolvendo embates, acidentes e colisões. Mas muitos condutores preferem transportar as crianças sem o recurso às cadeiras de retenção. Não, fazer uso, porque devemos... Estava aquela pressa de querer chegar em casa. Exato. Essa pressa às vezes nos traz consequências extremas. Sim. Então, pronto, vamos ter muita atenção a esse aspecto, tá? Ok, dona. E há outros que preferem não arriscar e jogam no seguro. É a melhor forma de dar segurança aos filhos. Por isso é que deve-se ter a cadeira para prevenir danos maiores. Em menos de uma hora, a unidade de trânsito registrou 10 infrações relacionadas com os procedimentos de segurança envolvendo a cadeira de retenção infantil. Houve multas para penalizar as violações contra a norma do artigo 55 do Código de Estrada. Ok, a senhora está a levar consigo duas crianças, na qual não traz a cadeira de retenção. É sabido pela senhora que uma criança menor de 12 anos deve ser sempre transportada numa cadeira de retenção. Quando não faz, estaria ou está a violar, então, o Código de Estrada no seu artigo 55, na qual é passível de uma multa. Mesmo apesar do rigor da lei e dos apelos reiterados das autoridades, a maioria dos condutores opta por ignorar as regras preventivas impostas pelo Código de Estrada, muitas vezes colocando em risco a vida dos próprios filhos ou menores sob seu cuidado. Entretanto, as multas são pesadas. 60 mil kwanzas a gente pode gastar e estaríamos a evitar muitas coisas. Exatamente, porque a segurança do seu filho é muito importante. Ok, vamos passar a multa e a senhora vai seguir o seu percurso normal, mas pela próxima a senhora deverá então circular com a sua criança numa cadeira de retenção. A polícia não esteve aí somente para passar multas aos infratores, mas também para sensibilizar os automobilistas sobre a importância do uso das cadeiras de retenção infantil. Mas, pela compreensão, ficou-me como lição, fui atenuado pelo senhor agente regulador e ficou-me como lição. Já sei que vou preferir ficar à espera com o rapaz lá na creche, por exemplo, do que arriscar andar sem a cadeira que coloco em risco a criança, uma vez que eu estou protegido, o meu pendura também. Houve quem estivesse revelado mais preocupação face à câmara do que a atenção relativamente aos filhos que transportava, à margem do rigor das regras de procedimento de segurança. É verdade. É o caso desta jovem que tentou condicionar o nosso trabalho, tendo proferido ameaças de reter os nossos equipamentos. Agradecer a favor de facultar a carta de condução do documento de veículo. Sim, mas eu também estou dizendo que o senhor tem câmera no peito. Eu também posso ligar a alguém e dizer o trabalho que os senhores estão a fazer.
Mas, movidos pelo espírito de profissionalismo, continuamos o nosso trabalho. A jovem chegou mesmo de fazer vários contactos, mas, por sinal, sem sucesso. Foi então que pediu à irmã para registrar as nossas imagens com o seu telemóvel. É complicado. Senhora, estou aqui a fazer um trabalho como agente regulador de trânsito. Agradecia a favor de facultar a carta de condução. Sim, mas como o senhor a fazer o seu trabalho, eu não sou obrigada a ser filmada. Mas é obrigado a entregar a documentação. Sim, mas só depois do senhor desligar a sua câmera. O senhor está filmando também. Eu não fui comunicada. Por esse motivo, nós vamos passar uma multa pela infração que a senhora acabou de cometer. A finalidade do seu vídeo não sabemos qual, já que a nossa missão é informar, formar e transformar a sociedade. São, para já, estas as realidades muito vividas pelos nossos repórteres na via pública, nesta que é a nossa missão de ir buscar a informação tão útil quanto necessária para levar ao seu conhecimento. Naturalmente alimentada esta informação com os argumentos que se fazem urgência pelos nossos especialistas connosco no estúdio. Começo então por questionar ali junto do Dr. Júlio Quental, especialista em matéria de segurança rodoviária. A questão do uso da cadeira de retenção é para já um apelo recorrente das nossas autoridades. Ainda assim, os encarregados, os condutores, exoneram-se de cumprir com esta orientação, que é até legal. Correto, Alexandre Cosa. Portanto, eu gostaria de dizer que, relativamente a isto, os condutores deviam seguir o seguinte princípio. As crianças são seres humanos delicados, certo? E eles dependem da proteção dos adultos. No âmbito rodoviário, os adultos, além da imposição legal, isto por uma questão de cuidado sobre os menores que estão sob sua tutela ou os inimputáveis, deveriam, portanto, cumprir com esta norma. Aplicar ali o dispositivo de retenção para proteger, antes de pensar na componente legal, proteger a segurança dos menores que transportam. Porque toda a legislação relativa ao transporte de pessoas incide principalmente na segurança e na comodidade das pessoas a transportar. Exatamente. Pronto, o artigo 55 do Código de Estrada, ele estabelece o seguinte: é proibido o transporte de crianças com idade inferior a 12 anos no banco de frente ou que tenham altura inferior a 1,5 metros. Devem ser transportados onde? No banco de trás. No banco de trás e no dispositivo de retenção adaptado ao peso e tamanho. Olha que a lei faz referência a esses dois aspectos. Peso e tamanho. Por quê? Porque há crianças com 5 anos, mas com um porte físico de crianças de 8. Dr. Pedro de Castro Maria, é mesmo uma obrigação os pais prestarem atenção a estes requisitos de segurança? Passear com as crianças pela cidade, tudo bem, mas usando a cadeira de retenção? Sim, claro, passear pela cidade e às vezes até o fazem em longo curso, em viagens interprovinciais, não é? O problema é mais grave ainda. É quando nós temos 2, 3, 4 crianças, enfim, vamos ter 4 cadeiras no carro? Pois, o tamanho das cadeiras isso? às vezes não permite que se disponha. Sim, vamos ter que racionalizar. Não podemos sair com todas as crianças. Há aqui um aspecto que, antes do Dr. Maria intervir, gostaria de realçar. É muito complicado. Mas gostaria de realçar que dados científicos provam que a colisão entre veículos a uma velocidade igual ou superior a 50 km por hora equivale a uma queda de um terceiro andar. Então é mesmo brutal. É brutal. É por isso que nós temos visto que na maior parte das colisões que envolvem crianças, a maior parte delas falece. Exatamente. Como é que nós vamos resolver este problema? Está dada aqui uma informação extremamente chave e útil para ver se comove os pais encarregados de educação a pensarem na vida das suas crianças. Da forma porque mais em Luanda? Sim, claro, e conduz-se aqui a alta velocidade. O Dr. Quental falou aqui de velocidades acima de 50 km por hora e são raros os condutores aqui que não vão a 100. Na via expressa e em vias onde é possível, a maioria dos condutores normalmente vão muito acima de 50 km por hora.
quer dizer que em muitos casos o impacto pode ser muito maior. Vai surgindo uma cultura de um tempo a esta parte, que ainda não colocamos a nossa própria segurança nas prioridades da nossa vida. Veja que há aspectos em que nós podemos contribuir para a nossa própria segurança e pensamos que tudo deve estar nas mãos da polícia, que é um claro engano, não é? Então, aqui o apelo que fica aos pais é que a vida das crianças vale mais que qualquer 30 mil kwanzas, que 50 mil kwanzas, vale mais que qualquer capricho. Mais importante é a vida humana. E o amor às crianças deve ser expresso também a partir desses atos. Muito bem. Obrigado, Dr. Pedro de Castro Maria. E costuma dizer-se que em Angola, diz um especialista em segurança rodoviária, a velocidade com que os carros circulam resulta da inteligência com que os nossos condutores exercem esta atividade. Este é um apelo que se faz a quem todos os dias faz-se ao volante para circular pelas nossas artérias. Ora, pergunto ao Dr. Hélio, o nosso legislador penal tem naturalmente regras muito específicas quanto a esta questão. Claramente já foi aqui abordado o artigo 55 do Código de Estrada, que é aprovado pelo Decreto-Lei número 5/08 de 29 de setembro. E nesse artigo estabelece então algumas regras, estabelece algumas restrições, das quais foram já aqui abordadas, concernente quer à idade, quer ao peso, quer à altura das próprias crianças, não é? E, no entanto, a violação desta norma do artigo 55 do Código de Estrada é passível de uma multa que vai de 60 UCFs a 300 UCFs. O que é que isto quer dizer, doutor? O CF é a Unidade de Correção Fiscal e corresponde aqui a 88 kwanzas. Em termos económicos, como é que nós vamos fazer esta avaliação? Calculadamente, estamos aqui a falar, se estivermos a falar em 60 UCFs, estamos a falar aqui no valor de 5.280 kwanzas e 300 kwanzas, e 300 UCF, estamos a falar aqui em 26.400 kwanzas. No entanto, é uma moldura que é aqui aplicada consoante os casos, se é um infrator primário ou reincidente, pode neste âmbito, então, nesta moldura, ser aplicada a multa ao infrator que assim proceder, violando, neste caso, o artigo 55 do Código de Estrada.